Mesmo com a prisão de Nicolás Maduro, sua aliada que governa o país, Delcy Rodrigues, manteve a linha dura da ditadura e ordenou a imediata repressão contra todos os acusados de cooperar com uma ação dos Estados Unidos no último sábado. No decreto publicado na manhã desta segunda, as Forças Armadas da Venezuela reconheceram Rodrigues como a líder do país nos próximos 90 dias, referendando a decisão da Suprema Corte. E receberam a ordem de buscar e capturar qualquer pessoa dentro da Venezuela que tenha promovido ou apoiado a captura. Já externamente, Delcy envia sinais distintos e fala em desenvolvimento compartilhado e uma relação de respeito com a gestão de Donald Trump após ameaças diretas dos americanos. Em entrevistas, tanto Trump quanto Marco Rubio afirmam que os Estados Unidos querem que a Venezuela passe por uma transição para a democracia, reconhecendo que o regime vai continuar por algum período, mesmo que enfraquecido, e por mais que defendam Maria Corina Machado ou Edmundo Gonzalez, sabem que estão exilados e que todo o processo levará várias semanas ou até anos para ser concluído. Chamar o Luiz Felipe Dávila, que está com a gente aqui no estúdio. Dávila, Delcy Rodrigues firme, no seu propósito de demonstrar pelo menos lealdade a Nicolás Maduro. Ela assumiu hoje a presidência do país. Agora, se continuar nessa toada, ela é uma forte candidata a passar férias forçadas em Nova York, não? É verdade, Canhato. Primeiro, feliz ano novo a você, a nossa audiência. E começamos o ano com notícia quente aqui, Venezuela. Vamos olhar primeiro um fato importante. A retirada de Nicolás Maduro do poder por meio da força é fundamental, é justificável e é a última coisa que restou a ser feita. Por quê? Existe um conceito militar muito importante da guerra justa. O que é a guerra justa? A guerra justa é por uma causa justa. Não é justo tirar um ditador que fez com que a democracia acabasse na Venezuela, que sacrificou a sua população e levou 90% da população ao estado de miséria. Não é justa causa tirar um ditador narcotraficante que fez com que 8 milhões de venezuelanos, isto é, 25% da população, abandonassem o país por causa da sua ditadura. Não é justo tirar do poder um ditador que prendeu, matou, torturou milhares de seus conterrâneos? É óbvio que é justo. A questão da justa causa, Canhato, é um conceito de guerra que existe desde a época de Santo Agostinho, em 360 antes de Cristo, depois de Cristo, 360 depois de Cristo. Por que é um conceito tão importante? Porque a justa causa diz isso. A causa precisa ser justa. Como eu disse, ela é justa. Precisa usar a força de maneira proporcional. Foi usado de maneira absolutamente proporcional. Só morreu 40 pessoas que cercavam Maduro. Não morreu um civil e não morreu um soldado americano. E é a última coisa a ser feita, o que ele chama de last resort. É o último poder a ser feito hoje foi remover Maduro por meio da força. Então, é uma questão absolutamente justa, a intervenção militar na Venezuela. Agora, a grande questão, Canhato, é o que você vem colocando. O que vai ser da Venezuela daqui para frente? E aí tem duas coisas. Primeiro, esta conversa do governo americano e o rápido reconhecimento do governo de Delcy Rodrigues, que foi vice-presidente, que é a vice-presidente de Maduro e agora é presidente da Venezuela. E o segundo é como ele fez pouco caso das duas grandes lideranças democráticas da Venezuela, que é Edmundo Gonzalez, o presidente legitimamente eleito pelos venezuelanos em 2024, e Maria Corina Machado, que é a maior líder democrática da democracia venezuelana, que recebeu o prêmio Nobel. Então, isto deixa a gente com a pulga atrás na orelha. Donald Trump vai apoiar a redemocratização rapidamente da Venezuela ou não? Este é o tema do nosso debate hoje aqui nos Pingos nos Is. Pois é, as várias facetas que precisam ser analisadas em relação à ação norte-americana, expectativa para o processo de transição, as manifestações das lideranças ao redor do mundo, o que esperar de tudo isso e também, claro, a gente vai trazer daqui a pouco as informações do início do julgamento, ou pelo menos da declaração de quais crimes Nicolás Maduro será acusado. Daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes.
Pois é, vou pegar inclusive essa parte final da análise do Diego, passar para o Dávila. E quem acaba justificando ou relacionando a ação norte-americana a um suposto interesse dos Estados Unidos ao petróleo da Venezuela, hein, Dávila? É um argumento retórico que não se baseia nos fatos. Primeiro, hoje os Estados Unidos já é um produtor autossuficiente de petróleo. Não precisa do petróleo da Venezuela para garantir a sua segurança energética. Portanto, os Estados Unidos já têm petróleo suficiente. Segundo, o que está acontecendo é que Donald Trump anunciou a história do petróleo como algo importante. Terceiro, que as empresas americanas que exploravam petróleo na Venezuela, elas foram completamente desapropriadas durante os governos chavistas. Foi tudo estatizado e transferido isso aí para a incompetente empresa de exploração venezuelana, que praticamente caiu por mais de 30% a produção de petróleo só no início da ditadura bolivariana. Então mostra a total incompetência. E agora os chineses estão entrando e investindo no petróleo na Venezuela. Portanto, vai ser um rearranjo aí, mas o petróleo é uma questão secundária. Secundária porque não é vital para a independência energética dos Estados Unidos. O segundo ponto, e aí é o mais importante, é se Donald Trump só está interessado mesmo em fazer com que as empresas americanas voltem a explorar petróleo na Venezuela, e o que eles querem é um governo fantoche, que pode ser Delcy Rodrigues fazer esse papel, para garantir a ordem. Garantindo a ordem, tendo um governo ali que deixa as empresas americanas produzir petróleo, que isso é suficiente. Isso seria uma enorme traição ao povo venezuelano, que há tanto tempo vem lutando para o restabelecimento da democracia no seu país. Portanto, eu espero que os Estados Unidos, ao remover um ditador, não passe o governo da Venezuela para um fantoche da ditadura bolivariana, mas que cumpra a sua parte de ajudar o povo venezuelano a restabelecer a democracia. Porque nós sabemos, Canhato, que a única coisa que traz prosperidade e riqueza para um país é a liberdade, é a democracia, é a economia de mercado. Não é petróleo, não é ditador e não é governo fantoche. Mota, qual exercício a gente deve fazer em relação à figura de Delcy Rodrigues? Poderia ela fazer um jogo duplo? Porque, assim, surpreende quando ela ordena perseguição contra quem supostamente apoiou a ação norte-americana, mas, ao mesmo tempo, diz que vai colaborar com Donald Trump. Enfim, a quem ela vai atender? Que Delcy é essa que há algumas horas manifestou, pelo menos deu toda a pinta que é uma figura muito leal a Nicolás Maduro? Ela está entre a cruz e a espada. Como eu disse no meu comentário anterior, de um lado ela tem o poderio militar da maior potência do planeta, aguardando o que ela vai fazer ou deixar de fazer. E já mandaram um recado, né? Pode acontecer com ela algo pior do que aconteceu com Maduro. Do outro lado, ela tem os chavistas lá do lado dela, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, deve estar cheio de cubano ainda lá na Venezuela, de agentes iranianos. Imagine o que deve ter na Venezuela, né? Chineses, todo mundo de olho nela. Então, ela está andando agora no fio da navalha. Eu não acho que os Estados Unidos têm ou devem ter nenhuma pretensão de restaurar a democracia na Venezuela, pelo menos nesses primeiros momentos, nesses primeiros meses. A gente já viu o que aconteceu quando os Estados Unidos chegou em outros países com essa proposta, né, de implantar a democracia. Olha os casos de sucesso dos últimos anos. Não têm sido muito bem sucedidos. É impossível você implantar a democracia na Venezuela de uma hora para outra. Imagina você desmontar todo esse aparato chavista que penetrou em todas as instituições. Vamos lembrar só da Suprema Corte da Venezuela, do Judiciário da Venezuela. Está todo dominado pelos chavistas. Imaginem vocês o que aconteceria se amanhã a Maria Corina voltasse para a Venezuela e fosse empossada como presidente da República. Quanto tempo vocês acham que ela duraria no poder? Então a gente tem que perder essa ilusão. O que nós vimos foi uma operação de remoção do Nicolás Maduro.
E se for só isso, meus amigos, a gente já tem que levantar as mãos para os céus, porque essa remoção terá efeitos, terá consequências muito boas para o resto da América Latina. Agora é esperar para ver quais serão os próximos passos. Com certeza tem muita negociação acontecendo agora, e é lógico, o objetivo último é a democracia, a liberdade do povo venezuelano. Mas não adianta nada ter ilusões de que isso vai acontecer em questão de dias. Fazer um complemento, Dávila? Eu discordo, Mota, né? Porque não tem nada a ver comparar a Venezuela com esses outros países, como Irã, Iraque, Afeganistão, Síria. Esses países nunca tiveram uma tradição democrática. O povo venezuelano tem uma enorme tradição democrática. Aqueles que estão vivos hoje viveram durante o período da democracia e da liberdade na Venezuela. Foi um povo extremamente corajoso e mostra o seu apego à liberdade, correndo o risco de vida e participar de uma eleição fraudulenta para votar em Edmundo González e manifestar a sua maioria na sua vontade majoritária de ter um governo democrático. Aquela foi a última oportunidade de uma transição pacífica para a Venezuela. Então a Venezuela é um país que não dá para comparar com esses países mencionados pelo Mota. Por isso, é fundamental ter hoje um presidente legítimo, eleito por 70% da população em 2024, quando teve eleição presidencial, mesmo debaixo de uma ditadura. Tem a maior líder da democracia venezuelana, que recebeu o prêmio Nobel, reconhecida internacionalmente e adorada pelo seu povo. Então, assim, o que os Estados Unidos precisam fazer é dar todo esse respaldo, sim, econômico, militar, político, humanitário, para um governo democrático começar a fazer a transição. E é evidente que Maduro só caiu por dissidências internas. Então não existe também 100% das Forças Armadas que está com Maduro. Tem alas dissidentes, tem alas que apoiam, sim, a parte democrática, tem ala ligada só ao tráfico de droga e tem a ala bolivariana. Então nós precisamos fazer uma transição democrática. Existe governo legítimo, existe um povo que acredita na democracia e existe líderes democráticos. Por isso, trair essas pessoas para manter um governo fantoche seria um enorme retrocesso que afetaria dramaticamente a posição, a postura e a reputação dos Estados Unidos. Talvez o Mota queira colocar mais alguma coisa, Mota? Não, o Dávila tem uma visão diferente da minha. Eu acho que não há a mínima condição de se fazer uma transição agora. Eu acho que se isso acontecer,